Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente, vamos fazer um tier list dos argumentos a favor do anarcapitalismo. E nós vamos elencar os argumentos em irrefutáveis, aqueles que são muito fortes, os convincentes, aqueles que, como o nome sugere, são muito bons e provavelmente vão convencer as pessoas. O depende do ouvinte é aquele que, quando você vai argumentar com uma pessoa, certas pessoas vão querer ouvir certos argumentos. Por exemplo, uma pessoa que tem uma condição financeira pior pode querer ouvir sobre um sistema em que melhore a condição dela. Já uma pessoa que já tem muito dinheiro, um sistema que dê mais dinheiro para ela talvez não seja a coisa que ela mais se importe. Talvez ela queira um sistema que tenha uma moralidade melhor, tenha outras preferências no geral, então depende do ouvinte, se o argumento pode ser bom, pode ser ruim, mas depende da pessoa. Improdutivo é aquele argumento que talvez tenha o seu lugar, mas normalmente é melhor deixar ele para uma questão mais pro futuro, ou nem tocar no assunto porque não é relevante, não é tão relevante assim. E os péssimos argumentos que são ruins mesmo, que ou não funcionam, ou que são fracos, ou que não vai convencer ninguém. Bom, vamos começar com o primeiro argumento, que é o imposto é roubo. Esse é um clássico e ele vai direto para a pilha do convincente. Porque muito provavelmente a pessoa vai concordar com ele e o ponto que ela vai discordar do anarcapitalismo é falar que mesmo que seja roubo, nós ainda precisamos, é um mal necessário, não sei o que lá. Isso não muda o fato de que ela foi convencida pelo argumento, ela só não quer aceitar o resto, digamos assim. Ela tá basicamente assumindo que o sistema que ele propõe, o sistema que ele acredita que funcione, que seja o melhor, é um sistema inerentemente errado. Para colocar um argumento em um parágrafo, eu vou trazer o Sem Traição do Lysander Spooner, que ele diz o seguinte: nenhum meio termo é possível nesse assunto. Ou a tributação sem consentimento é roubo, ou não é. E se não for, então a qualquer momento um grupo de homens pode se unir, chamar a si mesmo de governo e assumir a autoridade absoluta sobre todos os mais fracos que eles, a ponto de poder saqueá-los à vontade e matá-los se resistirem. Se por outro lado a tributação sem consentimento é roubo, segue-se necessariamente que todo homem que não consentiu em ser taxado tem o direito de defender sua propriedade contra um cobrador de imposto, tal como ele defenderia contra um ladrão qualquer à beira da estrada. Então sim, é um argumento convincente, apesar de que a pessoa pode meio que ignorar o argumento e seguir para um lado de, tudo bem, é roubo, mas não funcionaria sem ele. A esse ponto a pessoa já não tem mais nenhum compromisso com a verdade, só quer ficar no conforto do mundinho que ela já mesmo vive. A liberdade gera mais prazeres. Esse argumento vai na linha de, no anarcapitalismo todos seriam livres para fazer o que quiser, portanto as pessoas estariam livres a perseguir o que mais dá prazer a elas. Esse argumento é uma visão mais hedonista do mundo e ele vai ter que ir direto pra pilha do péssimo. Esse argumento é muito ruim, porque nem tudo que dá prazer imediatamente é bom. Por exemplo, comer salada ou comidas saudáveis, muito provavelmente não vai dar prazer. Muito pelo contrário, às vezes é ruim, só que é bom pra você. Então, não é porque algo é prazeroso que é certo. Então, ir por esse lado de, a liberdade dá mais prazer, não sei o que, gera outros problemas e tu vai acabar se enfiando num debate filosófico sobre o que é certo e o que não é, e vai acabar fugindo do anarcapitalismo. É um lado péssimo de se argumentar assim, então fique longe, fique longe. Deu certo no país tal, não sei o que lá em 1500, não sei em 300 a.C., teve uma região lá na Noruega que sei lá o que. Esse argumento é improdutivo. Por quê? Porque muito provavelmente a pessoa ela vai querer pensar num caso concreto, algo da vida real. E esse argumento começa a entrar num lado mais empírico, e aí a pessoa pode pedir, mas aconteceu uma vez, e olha só, tu pode seguir para um lado de debater o que é a definição de deu certo. O Brasil deu certo? A Noruega deu certo? É improdutivo, eu prefiro ficar longe disso. Tu pode talvez querer pegar, teve não sei o que lá em tal região que funcionava assim, assim, assado. Tá, tu pode usar como exemplo, mas eu não sei se apegar a esse argumento é bom. A ética argumentativa obrigatoriamente tem que vir no irrefutável. É o melhor argumento a favor do anarcapitalismo, e não só anarcapitalismo como libertarianismo, porque a ética argumentativa, como o próprio nome sugere, é um modelo ético e não um modelo simplesmente econômico ou de Estado. Eu tenho um vídeo de 17 minutos mais ou menos explicando sobre a ética argumentativa, e o vídeo em si já é um resumo sobre tudo da ética argumentativa. Então eu vou tentar fazer um resumo do resumo para colocar nesse vídeo aqui, porque senão eu não tem como enfiar um vídeo de 17 minutos aqui no meio, ia simplesmente ocupar todo o espaço do vídeo, não ia fazer sentido. De forma resumida, ao argumentar há alguns pressupostos, entre eles que toda argumentação é livre de conflito e que você já está assumindo a autopropriedade do seu corpo. Se isso não fosse o caso, não seria possível argumentar. Como assim? Vai ver o vídeo. Lá eu explico
da onde que vem esses pressupostos. E com isso, nós temos a autopropriedade. Aí o Hoppe mostra que se a gente não tiver o direito de propriedade privada, não seria possível agir. Então, portanto, o único direito defensável é o direito de propriedade privada. E ao tentar argumentar contra a propriedade privada, você está usando o seu corpo, que é a sua propriedade, para argumentar contra a propriedade. Então você cai numa contradição performática ao argumentar contra a arte argumentativa. Por isso ela é irrefutável, e por isso é um argumento tão bom, porque não tem como você argumentar contra. Ah, como assim? Não tô entendendo. Vai ver o vídeo, lá eu explico certinho, não tem como eu explicar tudo aqui. Bom, com isso nós vamos para o utilitarismo econômico. Depende do ouvinte. Que nem eu comentei na explicação dessa categoria, tem pessoas que querem saber da economia, tem pessoas que querem saber da moral, por exemplo. Se você seguir a filosofia utilitarista até o final dela, você vai acabar aceitando e permitindo coisas absurdas. Por isso que eu acho que depende do ouvinte. Se a pessoa quer falar de filosofia e das consequências finais do utilitarismo, tu pode acabar ir pra um lado meio macabro do argumento e afastar a pessoa. Então, se a pessoa quiser ouvir sobre economia, de como seria um sistema mais eficiente, melhor, aí faz todo sentido argumentar. Basicamente segue na linha de o livre mercado é mais eficiente do que a economia planejada, portanto, temos que ter o livre mercado para tudo. Tudo sem exceção, incluindo saúde, educação, segurança, justiça, saneamento e enfim, tudo, né? Até essas coisas que as pessoas acreditam que, por algum motivo, não dá pra prover no livre mercado. Mas, sim, dá. É um argumento que depende da pessoa. Ele é bom? Pode ser. Ele pode ser convincente. Porque, sim, o livre mercado é melhor do que a economia planejada. Se quiser ler mais sobre isso, leia o Ação Humana do Mises. Mas se quiser uma introdução que não tenha 1000 páginas, pode ler o Cálculo Econômico sobre o Socialismo do Mises também, que ele te dá uma boa ideia de por que a economia planificada não funciona. E você pode extrapolar isso para todos os assuntos, não só tendo uma economia totalmente planificada. Que nem o Estado hoje, a gente tem coisas que ele faz e coisas que ele não faz. A questão é que as coisas que ele faz poderiam ser providas pelo livre mercado. Esse argumento agora é um argumento bem interessante, porque ele pode ir tanto a favor quanto contra o anarcapitalismo. As pessoas que são contra normalmente falam assim: o homem é mau por natureza, portanto, se não tiver o Estado para controlar as coisas, cada um sairia se degladiando e cada um ia fazer o que quiser, ia ser uma bagunça e nada funcionaria. Só que nós temos o argumento a favor, que seria mais ou menos: o homem é mau por natureza, então não devemos colocar homens maus em posição de poder. E esse argumento talvez deveria ir para uma categoria separada, que nem tenha dependente do ouvinte, eu diria que tenha dependente de quem está explicando a teoria, porque ela tem uma filosofia por trás. Para dizer que o homem é mau por natureza, o cara tem que explicar por que ele é mau por natureza, ou como que ele pode ser mau. As 3 visões mais conhecidas são a do Rousseau, de que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe, a do Locke, de que o homem é uma folha em branco, e ele pode ficar ou bom ou mal com o passar do tempo, com o passar da vida. E a do Hobbes, de que o homem é o lobo do homem e que o homem é mau por natureza. Se a pessoa que está explicando não souber elaborar muito sobre, pode acabar virando um argumento péssimo, ou improdutivo, ou depender do entendimento do ouvinte. Mas se a pessoa souber do que ela está falando, eu acredito que é um argumento muito convincente. Porque a gente pode simplesmente chegar na linha de: nós necessariamente conhecemos o mal, porque se a gente sabe o que é bom, o mal é simplesmente a privação do bem. E como nós agimos para a satisfação própria, nem sempre esse desejo respeita a honra, a moral e qualquer coisa. Principalmente quando há ganhos escondidos. Por exemplo, a pessoa ela sabe que vai sair impune, ou sabe que ninguém vai saber que ela fez algo que seria considerado errado. Então eu diria que é muito mais fácil argumentar uma natureza má do que uma natureza boa. A natureza boa ela tem muitos problemas, ela vai ter que ir para a categoria do péssimo. O argumento seria que, como os homens são bons por natureza, portanto nós faríamos o que é melhor para todos, então não precisaria ter o Estado. E esse argumento é horroroso, porque justamente nós temos coisas ruins no mundo, nós temos psicopatas, pessoas malucas. Não tem como dizer que a natureza do homem é ser bom, porque se fosse, como é que primeiro o homem mau entrou no mundo? Assim, esse outro lado do argumento é muito ruim. Teria o argumento de que o homem é uma folha em branco, mas esse argumento, ele acaba sendo meio coringa, tu poderia argumentar ele pra qualquer coisa, porque se tu pode fazer o homem que tu quiser, então não existe restrição, não existe sistema que a gente deva implementar, e eu falo mais sobre esse assunto no meu vídeo sobre a abolição do homem, que é justamente a ideia de criar homens e criar uma moral, e como isso acaba destruindo a própria humanidade. Bom, seguindo então, temos a preferência temporal,
que o Hoppe fala no Democracia, o Deus que Falhou, e depende do ouvinte. É um argumento bem similar ao utilitarismo econômico. Ter uma alta preferência temporal significa que você quer as coisas imediatamente, você quer tudo agora. Ter uma baixa preferência temporal significa que você prefere abrir mão de uma coisa no momento para ter mais no futuro. Fica evidente que se uma sociedade tem uma preferência temporal extremamente alta, ou seja, precisa tudo de imediato, precisa sobreviver, precisa tudo para agora, ela não conseguiria se desenvolver e ter inovações, porque tudo que ela precisa fazer é pro exato momento. Não tem como fazer um arco e flecha se você precisa necessariamente agora comer, porque o arco e flecha você vai perder tempo moldando e construindo ele, para só depois então caçar. É evidente que uma sociedade que tem uma preferência temporal baixa é uma sociedade melhor, e para isso eu trago uma partezinha do Democracia que o Hoppe diz o seguinte: a interferência governamental nos direitos de propriedade privada reduz a oferta de bens presentes de uma pessoa, aumentando assim a sua efetiva taxa de preferência temporal. E isso deixa a sociedade menos civilizada. Afinal, se a gente tem uma preferência temporal alta, os juros são altos, porque emprestar dinheiro vai ser muito custoso. Assim, a preferência temporal é de certa forma parecida com o utilitarismo econômico, mas não é a mesma coisa. Bom, e por fim, temos o argumento moral. Ele seguiria mais ou menos na linha de: se não tivesse o Estado, as pessoas seriam forçadas a agir de forma correta e de forma mais honesta possível, para não sujar a própria imagem e ter o maior ganho possível, digamos assim. Esse argumento, ele vai cair no improdutivo. Por quê? Porque tu vai acabar fugindo do assunto. Você vai acabar falando o que é o certo e errado, o que é moral, qual deveria ser a moral, por que certas coisas deveriam ser do jeito que elas são, e você vai acabar falando de qualquer coisa menos sobre o anarcapitalismo. Então eu diria que não é um argumento improdutivo. Não se engane, é um assunto muito legal e muito bom, porém eu diria que para falar sobre o anarcapitalismo ele é improdutivo. Então é isso, espero que tenham gostado do tier list, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dê o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal porque isso ajuda bastante. Até a próxima.